Bem, muito boa tarde uma vez mais, relativamente. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo, vou ver se também se não me demoro muito nesta informação que vos quero passar. É relativamente aqui ao Russiagate. Eu gostaria de vos mostrar aqui uma notícia, que é uma notícia da agência Lusa, publicada aqui no CNN, na página da internet da CNN, Portugal. E o título diz o seguinte: Câmara de Lisboa perde recurso no âmbito do processo Russiagate. Ahm, Revista de imprensa. Em causa estava a comunicação à Embaixada da Rússia em Portugal e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo pela autarquia portuguesa de dados pessoais dos promotores de uma manifestação realizada junto à Embaixada. O Tribunal Central Administrativo Sul considerou improcedente o recurso da Câmara de Lisboa relativo à decisão de multar o município em cerca de 1 milhão de euros pela partilha de dados de ativistas russos no processo conhecido como Russiagate. E depois diz aqui, esta é a segunda derrota da Câmara de Lisboa na Justiça no âmbito de uma multa de 1.250.000 euros aplicada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD, à autarquia em 2022, por violações do regulamento de proteção de dados ao comunicar os dados pessoais dos promotores de manifestações a entidades terceiras. A CNPD identificou na altura 225 contraordenações nas comunicações feitas pelo município no âmbito de manifestações, comícios ou desfiles. A multa resultou de um processo aberto na sequência de uma participação que deu entrada na CNPD em 19 de março de 2021. Em causa estava a comunicação à Embaixada Rússia em Portugal e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo pela autarquia portuguesa de dados pessoais dos promotores de uma manifestação realizada junto à Embaixada. Os ativistas, não era, que eram apoiadores de Navalny, argumentaram que a Câmara Municipal de Lisboa pôs em causa a sua segurança e aos seus familiares na Rússia a quando da divulgação dos seus dados. O valor inicial da multa aplicada ao município foi sendo reduzido devido à prescrição de algumas contraordenações, sendo agora de 738.000 euros, de acordo com o Diário de Notícias. Este valor corresponde à prática de 65 contraordenações. Pronto, isto quer dizer que a Câmara Municipal de Lisboa foi condenada numa primeira fase a 1.250 milhões de euros. Relativamente tem recorrido, algumas destas contraordenações têm prescrito e, portanto, esse valor tem sido reduzido. Carlos Moedas já disse que irá continuar na justiça a recorrer e faz bem. Mas eu queria dizer sobre isto o seguinte, relativamente nós quando olhamos para aquilo que são os manifestantes, por norma, os manifestantes portugueses, não é? Eles são manifestantes que fazem uma manifestação, no dia a seguir vão para casa e já não querem saber daquilo que fizeram no dia anterior. Estes manifestantes que pró-Navalny, eles têm outro tipo de perfil. Isto trata-se de um manifestante que supostamente vai para a rua, não é? Mas no dia a seguir ele usa todos os seus conhecimentos informáticos para saber se os seus dados forem enviados para a Embaixada Russa ou para o Ministério dos Negócios, relativamente Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. E, portanto, estamos aqui diante de um perfil de um ativista que, para além de se manifestar nas ruas, depois faz, por meios informais, procura saber se a Embaixada Russa em Portugal e o Ministério dos Negócios Estrangeiros receberam os seus dados. Portanto, isto trata-se de um ativismo um pouco diferente daquele que estamos habituados a lidar, não é? Porque é aquele ativismo que explora todas as potencialidades. Pronto. E qual é a sensação com que ficamos? A sensação com que ficamos é que Portugal caiu numa armadilha. Seja por que motivo for, que a Câmara tenha desrespeitado por desconhecimento dos procedimentos, por relativamente estar convencida que os procedimentos eram uns quando já eram outros, por erros involuntários, seja por que motivo for, a sensação com que fica é que estas pessoas exploraram muito bem isto. Nós estamos aqui diante, muito provavelmente, daquilo que eu considero ser uma guerra híbrida, muito provavelmente, da própria Rússia relativamente ao Ocidente, a Portugal.
e a explorar muito bem todas as estratégias e a explorar muito bem todas as fragilidades que existem na nossa sociedade para, como se costuma dizer, sacar algum. Estas pessoas, aquilo que nos estão a fazer é um roubo. Portanto, e é um roubo feito de forma muito inteligente, muito sábia, que se aproveita dos erros e das vulnerabilidades do sistema para tirar algum proveito. E eu gostaria de vos mostrar este filme que eu encontrei na internet. E vocês veem e tiram as vossas próprias conclusões. E, portanto, isto aqui é da PBS NewsHour. Como é que a Rússia e o Brasil, como uma fábrica de espiões, how Russia used Brazil, como é que a Rússia usou o Brasil como uma fábrica de espiões para a espionagem global. E, portanto, vamos ver aqui este vídeo de 6 minutos e 43 minutos.
E portanto o que é que nós vemos aqui? Vemos, espiões russos a atuarem camuflados perante nomes brasileiros, a movimentarem-se pela Europa, pessoas que aparentam supostamente ser uma coisa e depois na realidade são outra. E portanto, eu deixo aqui, um reparo relativamente, porque eu na altura, quando esta notícia do antes do Russiagate, esta notícia de que a Câmara de Lisboa tinha enviado os dados para, a embaixada da Rússia, eu na altura vi partidos políticos e pessoas ligadas a partidos políticos a aparecer ao lado quase, destes manifestantes de pró-Navalny, sem na realidade saber quem eles são. Nós não sabemos nada sobre eles. Muitos são pessoas que têm nacionalidade russa, e nacionalidade portuguesa. Passam-se por ser manifestantes pró-Navalny, mas que a gente na realidade não sabe quem são essas pessoas. Eu vi partidos políticos a aparecerem ao lado destas pessoas e a ficarem solidários com elas contra a Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, isto a mim parece muito ingênuo. Eu aqui recorri ao DeepSeek para fazer aqui algumas perguntas, não é só as perguntas e relativamente também ter aqui acesso muitas vezes a determinado tipo de notícias que aparecem. Não sei se vocês estão a ver aqui pela SIC Notícias, relativamente também publicou do Russiagate. Eu vou-vos ler aqui rapidamente, porque o texto parece não ser muito longo. Comissão de Proteção de Dados aplicou uma multa de 1,250, 1.250.000 de euros à autarquia em 2022 por violações do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Pronto, isto eu já li há bocado. O que é que tinha aqui que eu queria dizer? O Tribunal Central Administrativo do Sul considerou improcedente o recurso da Câmara de Lisboa relativamente à decisão de multar o município em cerca de 1 milhão de euros pela partilha de dados de ativistas russos no processo conhecido como Russiagate. Mas diz aqui uma coisa, nova que na altura, pronto, as 225 contraordenações, algumas delas já prescreveram e por isso têm baixado o valor da multa, mas dizia aqui que os manifestantes, os ativistas dissidentes do regime russo tinham realizado em janeiro de 2021 um protesto pela libertação do opositor do governo russo Alexei Navalny. E diz aqui que muitos deles eram pessoas russas e ao mesmo tempo portuguesas. Não sei se está aqui, deixem-me ver. Rapidamente. Ou já tinham a nacionalidade, pronto. Eu vi isto em qualquer sítio, penso que terá sido aqui no DeepSeek, deixem-me ver. Os próprios ativistas russos que organizaram uma extensão em frente à Embaixada da Rússia em Lisboa pela libertação de Alexei Navalny formalizaram uma queixa. Pronto. Isto, sim, eles têm a nacionalidade portuguesa, são pessoas de dupla nacionalidade. E, portanto, eu aquilo aqui que deixo é os nossos serviços secretos, em minha opinião, deviam estar a estudar quem são estas pessoas. O Ministério Público devia estar atento para não acontecer este caso que nós vimos aqui deste vídeo de espiões que têm um nome, depois na realidade o nome é outro, e portanto nós não sabemos bem se este caso do Navalny, isto não será uma fachada. E estarmos perante pessoas que na realidade estão a atuar em conivência, com a Rússia, e estão aquilo a fazer uma guerra híbrida no Ocidente, e, a explorar todas as fragilidades, legislativas, de leis, de procedimentos, não é? Destes países ocidentais para tirar alguma vantagem monetária. E, portanto, tudo leva a crer que isto que eu estou a dizer tem um fundo de verdade. Nós estamos perante uma guerra híbrida feita pela Rússia, e muito provavelmente nós estamos diante de uns manifestantes que sabem muito bem aquilo que estão a fazer. E, portanto, isto não teve nada de ingênuo nem de imaturo. Quem teve de ingênuo e de imaturo foi a Câmara de Lisboa, claramente cometeu um erro. O senhor António Costa fez questão, quando foi presidente da Câmara, modificar os procedimentos. Ao que parece, a autarquia depois não se atualizou e continua a atuar como se esses procedimentos não tivessem mudado. Mas pronto, esse erro, independente de ter sido cometido, que foi um erro ingênuo, como é óbvio, ah,
e estas pessoas a mim parece-me que estão a explorar muito bem, todos esses erros e tirar um proveito enorme. E a mim não parecem nada pessoas ingénuas, porque são pessoas que foram para a rua protestar supostamente na defesa de Navalny, mas depois, quando chegam a casa, já têm informação privilegiada de que o Ministério e a Embaixada russa, na realidade, estão a receber os seus dados sobre eles. E, portanto, parecem ser pessoas muito bem informadas sobre os e-mails da Embaixada Russa em Portugal. Isso a mim este tipo de comportamento depois leva-me a desconfiar que estas pessoas sejam, na realidade, manifestantes ingénuos. Pronto, não parecem ser manifestantes ingénuos. E, portanto, isto vai ser um financiamento à causa Navalny, não é? Um financiamento de forma indireta. E, portanto, tudo isto me pareceu claramente, claramente montado, e a Câmara de Lisboa acaba por dar um valor, foi condenada a um valor elevado, o dinheiro dos seus munícipes, para uma causa que, em minha opinião, já não tem pernas para andar. Podemos estar eh, a defender a Ucrânia, ser favoráveis à Ucrânia, mas outra coisa é os nossos recursos financeiros, espera lá, não é? E, portanto, também a ajuda deve ter um limite. E, portanto, eh, o excesso de Judas, não sei se será a melhor coisa. Portanto, eu parto do pressuposto e continuo a acreditar que isto não foi uma ajuda indireta da Câmara. Pronto. Que a Câmara cometeu um erro e agora está a pagar por esse erro que cometeu. Ahm, portanto, eu espero que Carlos Moedas leve isto até ao fim, que lute até ao fim, e gostaria de ver o Ministério Público e os nossos serviços secretos a saber quem na realidade são estas pessoas. São mesmo manifestantes pró-Navalny, ou são pessoas que atuam camufladas com outros interesses, e servem na realidade os interesses da Rússia e do atual governo russo e estão aqui a fazer, como costuma dizer, uma pilhagem nos países do Ocidente, a explorar todos os buracos do queijo e a aproveitar todas as ingenuidades do sistema para tirar proveito para o governo russo e para si próprios. E, portanto, parecem-me ser pessoas com este tipo de perfil. Portanto, eu não tenho medo de avançar com esta opinião. Espero que se faça essa investigação. Espero que o Senhor Moedas lute até ao fim, porque é aquilo que tem que fazer, lute até ao fim. E sendo assim, não gostei de ver partidos políticos portugueses a aparecer ao lado destas pessoas. Nós não sabemos nada de quem são estas pessoas. Portanto, ah, ativismo russo, seja ele pró-Putin ou contra Putin, não, muito obrigado, não confiamos em vocês. Sendo assim, acho que me expliquei mais ou menos bem. O vídeo hoje não será muito longo, não vou falar de outras coisas. Deixei aqui esta minha indignação. Já estava também para falar neste tema há algum tempo. Relativamente, custa-me ver estas coisas, porque sinto que nós estamos a ser enganados. Como se costuma dizer, a Câmara de Lisboa foi comida de cebolada, não é? Portanto, custa-me ver isto e, como patriota, ainda mais. Sendo assim, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Irei voltar em breve com outros vídeos. Muito obrigado então e a continuação de um bom dia, uma boa tarde. Muito obrigado.